Boa noite, gente linda, tudo bem com vocês? Boa noite não, boa tarde, gente, já tô à noite, já tô com meu cérebro lá à noite, voltando. Boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? É com o maior prazer que me encontro aqui junto com vocês no nosso 11º café. Natália, boa tarde, minha linda, que prazer tê-la aqui conosco. Vamos lá, meu anjo, estou muito contente que realmente você esteja participando aqui do nosso Café com Jesus, né? Bom, o que eu quero dizer para vocês, gente, é o seguinte, nós estamos aqui para poder passar para vocês alguns aprendizados, né, que eu tive quando eu me encontrei doente, quando Jesus me segurou no colo, enfim, quando eu iniciei a minha jornada rumo à minha transformação, né? E foi a partir disso tudo que eu comecei a estudar muito e com afinco, e hoje eu tô aqui para transmitir um pouquinho desses conhecimentos para vocês, né? Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez. Então, gente, eu vou começando. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tem algum barulho que possa estar incomodando vocês, porque eu tô com o ventiladorzinho aqui ligado, e se realmente isso estiver atrapalhando o som, eu desligo aqui sem problemas nenhum. Me escrevam aí se vocês estão me ouvindo direitinho. Eu preciso saber realmente. Tá tudo ok aí? Me deem um ok aí, se tiver tudo bem com vocês aí. Eu acredito que esteja, né? Então vamos lá. Bom, gente, é o seguinte, como vocês sabem, todas as tardes, quando a gente inicia o nosso café, eu trago uma palavra de Jesus aqui para vocês, né? Em primeiro lugar, eu quero pedir que Ele me abençoe, que eu seja instrumento para que eu possa guiar vocês nesse caminho que eu percorri, né? Desde que Jesus entrou na minha vida, né? Então, a palavra que o Espírito Santo, né, falou no meu coração... Eu vou desligar esse ventilador, só um minutinho. A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, para eu poder passar para vocês hoje, vocês vão encontrar no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. É muito interessante que esse versículo aqui é muito forte. O que Jesus disse aqui? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. Oi, Bia, tudo bem? O difícil mesmo é conseguir. Eu vou repetir esse capítulo para que ver se vocês realmente compreenderam aquilo que Jesus falou para Mateus, né? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir, né? Essas palavras, elas foram ditas, né, com uma convicção tão grande, com uma certeza, né? E depois que eu comecei aqui a minha jornada, né, no caminho com Jesus mesmo, o que eu percebo que acontece, né? A gente começa a entender a palavra, a gente começa a ouvir. No começo a gente não entende muito bem, porque essa ligação ela não está tão próxima, né? Quanto mais você escuta a palavra, quanto mais você ouve a palavra, você começa a ter um outro entendimento, né? Jesus vai tirando, né, as escamas, vai tirando os véus, né, que nos impedem de enxergar aquilo que realmente a gente precisa enxergar, para a gente poder viver com plenitude e abundância, né? Então, a veracidade dessas palavras, e eu tenho tido muito isso, a confirmação de que tudo isso é verdadeiro, porque é incrível, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas eu consigo fazer uma coisa, eu me propus, vai dar certo. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que, sei lá, a mente da gente se dispersa
desculpe, com muita facilidade, e às vezes aquilo que você se comprometeu, que você prometeu para si próprio, para poder concluir um trabalho, ou iniciar um novo trabalho, ou enfim, tentar ir por um caminho de luz, você acaba não conseguindo. Por quê? Porque nessa palavra, em Mateus 26:41, está escrito bem assim: vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil é conseguir. O que Jesus está dizendo aí? A gente precisa vigiar mesmo, e é 25 horas por dia, são todos os dias da nossa vida, são todos os segundos, são em todas as situações que a gente vive. Por isso que a gente precisa colocar Jesus em primeiro lugar. Porque se a gente não estiver atento, o inimigo vem e toma conta daquela situação, e aquilo que se você se propôs a fazer, o inimigo vem e coloca uma série de sementinhas no teu ouvido, e você sem querer começa a ouvir a outra voz, né? Que é a voz que eu canso de falar aqui para vocês, que é a voz do PEC, né? Do padrão de energia de consumo que a gente vive e que nos impossibilita da gente ter uma vida plena e abundante, né? E o tema de hoje, nesse café, tem tudo a ver com isso que eu tô falando para vocês. Mas eu queria apresentar isso de uma outra forma, sabe, gente? É a seguinte, o que eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês façam uma reflexão e me acompanhem com essas 4 possibilidades que me ajudaram, né? Que é o tema do nosso café, e que podem ajudar vocês a enfrentar qualquer dificuldade que vocês possam se encontrar, para vocês começarem a sair da situação que vocês se encontram, tá? Então, por isso que o nosso tema do café é o que Jesus me ensinou quando eu recebi o diagnóstico. Então é o seguinte, vamos lá. O que eu aprendi com ele? Por que eu falo eu recebi, né? Porque, gente, na verdade é incrível. Eu não sabia nada disso, né? Isso foi uma revelação que o Espírito Santo fez durante o meu processo de entrega para o tratamento, etc e tal. Isso é uma revelação. Deus se fez presente, Jesus se fez presente, e essas coisas, elas simplesmente apareceram na minha mente. Então, como não é todo mundo que recebe essas instruções diretamente do Espírito Santo, eu tô aqui para dizer para vocês que às vezes o que aparece para mim pode não aparecer para vocês, mas se eu não contar para vocês o que foi que ele me revelou, talvez isso passe desapercebido para vocês. Ou então eu gostaria que vocês refletissem e pensassem que quando vocês se encontrarem numa situação de dificuldade, realmente que estejam precisando de uma luz, para vocês se lembrarem daquilo que a gente está conversando aqui nesse café, né? E que vocês se apoderem dessas ferramentas, né? Que são 4 ferramentas muito importantes que ele me revelou e que eu me utilizei para sair daquele lugar que eu me encontrava, né, de quase morte, enfim, com a doença terminal, aquelas coisas todas que vocês realmente estão sabendo o que aconteceu comigo, né? Então eu vou começar hoje falando, gente, sobre... Eu ia falar assim, a palavra é aceitação. Quem tiver com o caderninho aí, por favor, escreva, ou então escrevam o poder da aceitação. Por que eu falo o poder da aceitação? Eu poderia falar simplesmente aceitação. Porque aceitação, todo mundo diz, mas eu aceito as coisas. Não, eu quero que vocês reflitam sobre este contexto. Existe um poder na aceitação. O poder que emerge de dentro de você, quando você aceita uma condição que você se encontra, ele é extraordinário. E eu vou pegar o meu papelzinho aqui, porque o tema é longo e eu quero entrar em detalhes para que vocês realmente não tenham nenhuma dúvida, né? Então, o que eu vou pontuar aqui para vocês? Escrevam aí. Gente, a aceitação é um presente que nós recebemos de Deus. Nós precisamos aceitar
as coisas que vêm para a vida da gente. E por que que é um presente? Por que que eu digo que é um presente? Porque quando você aceita qualquer condição que você se encontra, a gente tem que olhar sempre a luz, o lado positivo de tudo. A aceitação, ela coloca a luz na nossa alma, né? Ela norteia os nossos passos. Ela acontece quando você se apropria da sua condição. Então, deste modo, gente, essa luz vai iluminando a nossa mente e vai nos conduzindo. Quer ver onde é que eu vou chegar? Por que que eu digo isso? Porque foi o que aconteceu comigo. Quando eu aceitei a minha condição, quando a médica disse, Margarete, você vai para casa, porque eu acho que você está com uma doença terminal, eu vou te passar uns exames, essa coisa toda. E eu me recolhi no meu quarto, que eu fiquei no meu cantinho, eu me apropriei, eu aceitei o fato. E realmente, a minha mente assim fez um boom. Quando eu aceitei, foi uma luz que norteou a minha alma. E que eu falei, meu Deus do céu, o que essa mulher está falando é muito sério. E eu tenho certeza de que ela está falando a verdade, que tem alguma coisa de muito errado comigo. E aí, gente, o que que aconteceu? Imediatamente, quando você aceita, você é conduzido pela luz, esse é o caminho da luz, para um lugar que a gente não se dá conta, mas eu estudei tudo isso para poder falar de uma maneira que vocês entendam isso. Ela te leva para um lugar que é o lugar da humildade. E esse lugar é imprescindível, nós precisamos entrar neste lugar. E que humildade é essa, Margarete? Humildade de você reconhecer que talvez você tenha feito coisas na sua vida, que talvez você tenha contribuído. Talvez não, nós sempre fazemos alguma coisa que nos levam a alguma situação que o resultado não vai ser positivo. Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Como é nobre, como é maravilhoso quando você aceita isso, que é um farol que entra assim na tua vida. Ou isso pode acontecer com qualquer coisa, quando você tem um problema com um filho, quando você está com um problema com um marido, quando você está com algum problema, alguma condição, você se encontra numa condição de estresse. Você tem que entrar no caminho da aceitação. Você tem que parar de brigar com a vida. Essa condição, ou seja, um diagnóstico, alguma coisa assim, ela está te passando uma mensagem. Você está recebendo um aviso de Deus. Eu costumo dizer que Deus deixa bilhetinhos para a gente é que não presta atenção. E aí o que acontece? Você entra no lugar da humildade. Porque se você não entrar para esse lugar da humildade, nem Jesus Cristo descendo aqui na terra, vou repetir, você olhando para ele, se ele aparecer na tua frente, você realmente não vai saber que é o Cristo que apareceu e que se revelou para você. Então é imprescindível, o primeiro passo, você tem que aceitar. Você tem que olhar com verdade, com coragem e com humildade para a situação que você está passando. E aí eu pergunto, qual é a dificuldade que cada um de vocês que estão aqui nesse café estão passando e que vocês ainda não olharam com coragem, com verdade e com humildade? Sérgio, você anota no teu caderninho o que é que está acontecendo com você. Qual é a tua maior dificuldade e o que é que você talvez não esteja aceitando na tua vida para você sair da situação que você se encontra? Bia, também, qual é a resistência que você está colocando na tua vida? Porque, gente, vocês vão se lembrar que eu já conversei sobre isso aqui em outros cafés. Quando a gente coloca a resistência, quando a gente não aceita alguma coisa, quando a gente tenta ver se acontece qualquer outra coisa e não olha aquilo mesmo, como a gente tem que olhar
com clareza, colocar aquele farol, o que acontece? Você cria uma energia contrária. Essa energia contrária é um movimento que você está fazendo e você está impedindo que a luz entre na sua vida. Então é a mesma coisa assim, nossa, eu acredito em Deus, mas se você não deixa Ele trabalhar na sua vida, como é que você vai receber a bênção? Então, aceite aquilo que a vida está te oferecendo agora. Não fique esperando, nossa, mas e amanhã? Amanhã pode ser que apareça alguma coisa, amanhã pode ser que eu melhore, amanhã pode ser que aconteça tanta coisa. Pode, inclusive pode ser que a gente não acorde amanhã, né? Então é muito importante que a gente tome esse tipo de consciência, né? E aí, voltando ao meu caso, né, o que eu tenho para dizer para vocês? Naquela ocasião, mas eu tive uma certeza tão grande quando veio aquela aceitação, quando eu aceitei o fato de que eu poderia estar doente mesmo, e em hipótese alguma eu me revoltei, em hipótese alguma eu fiquei com medo. Foi uma coisa assim muito louca que aconteceu, foi uma luz assim que veio em cima de mim, que eu falei, gente, eu tenho que aceitar. Porque olha o tipo de, a qualidade dos pensamentos que eu tive na minha vida. A quantidade de emoções negativas que eu engoli. Vanessa, prazer estar contigo aqui, minha linda. Você não tem ideia. Gratidão, meu anjo. Gratidão. Como você é nova aqui, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, gente. Essa live vai ficar gravada. Depois eu subo para o YouTube e aqui a gente sempre traz uma palavrinha para vocês estarem mais perto de Deus, né? E para vocês aprenderem um pouquinho sobre aquilo que Jesus realmente me mostrou quando eu me encontrei no pior momento da minha vida, né? Então eu vou dar continuidade, Ivan, e depois você, enfim, você, por favor, veja lá no YouTube a M Artes, me escreva aí o teu nome, porque Margarete do céu, eu tô louquinha, né? Vários dias você já entrou, você não me escreveu o seu nome, me escreva o seu nome ou para eu me lembrar, e você me perdoe se eu não lembrei, porque com essa identificação aqui eu não consegui localizar você. Escreva aí para mim quem é. Então, gente, o que eu tava falando aqui? Qual é, gente, a situação que vocês estão vivendo na vida de vocês e que vocês não estão aceitando? Por que isso é muito forte? Porque a falta de aceitação da sua parte sobre um fato que está acontecendo na tua vida, qualquer coisa que esteja te possibilitando para você, que a coisa flua, que você viva melhor, qualquer condição que você esteja vivendo. Eu já falei isso aqui antes, o fato de você não aceitar ou procurar uma alternativa, um outro caminho, isso significa o quê? Você está pondo uma resistência contra a aceitação. Então, você vai colher cada vez mais dificuldades, você vai demorar muito mais tempo para se tratar, você vai demorar muito mais tempo para você se desenvolver uma determinada área, para você começar, por exemplo, se você tiver problema com um filho, se você tiver um problema no seu trabalho, para você resolver essa situação, porque isso cria uma energia negativa, conforme eu comentei nos outros cafés. E essa energia negativa, ela é o nosso maior inimigo, porque tudo aquilo que você não resolve, tudo aquilo que você não enfrenta, né, vira-se contra você. Isso é uma coisa assim que é óbvio. Então, como eu falei para vocês, a aceitação é um presente, é uma dádiva que nós recebemos do céu, porque ela abre caminho para a gente ir para o caminho da humildade, para a gente perceber o que a gente fez que colaborou para que a gente tivesse esse resultado negativo que a gente teve na nossa vida, seja com os filhos, com o marido, com os amigos, com o trabalho, com você mesmo, né? Será que você consegue olhar para você? Será que você está tentando fazer uma coisa, mas você não está conseguindo abrir a sua mente? Aceita que você não está conseguindo abrir a sua mente. Aceita que você precisa de ajuda. Você tem que aceitar, porque você aceitando, você quebra esse gelo. Você começa a quebrar o padrão que existe dentro de você, né?
Então, gente, o que eu tinha para dizer para vocês sobre aceitação é isso. Tem um detalhe importante aqui. Quando eu cheguei nesse lugar, eu fui invadida, gente, quando eu aceitei a possibilidade, né, de estar com aquela doença terminal. Eu fui invadida por um sentimento que é difícil de explicar, mas é o seguinte: o sentimento que eu tive, a sensação é como se eu estivesse me transportando para aquele tempo, e eu me lembro que eu senti, ao mesmo tempo que eu senti uma dor absurda, porque a dor foi a dor de saber que eu estava com a doença terminal, ao mesmo tempo, olha só que louco isso, eu recebi uma paz tão grande que eu pensei assim, eu senti, e depois que eu pensei, eu senti assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tenho essa dor, mas o sofrimento acabou. Então olha como a aceitação, ela abre um caminho de possibilidades para você realizar muita coisa na vida de vocês, né? Então esse canal de comunicação, eu também digo que quando a gente aceita, a gente abre um canal de comunicação poderoso com o universo, porque você acaba encontrando a paz. E a paz é um dos ingredientes que você vai precisar, gente, adquirir para você começar a trabalhar naquilo que você precisa trabalhar na sua vida, para você mudar aquela condição que realmente você não está feliz com aquela condição, você não está feliz com você mesmo, com o desenvolvimento, para que lado está indo o teu casamento, ou o teu trabalho, ou tua vida pessoal, os teus sentimentos, as tuas emoções. Então você precisa aceitar para se colocar na posição de humildade e para você ter paz, né? Essa é a sequência de coisas maravilhosas que você recebe do universo quando você decide aceitar, né? Uma outra coisa que é muito legal, que eu costumo dizer, é que quando você aceita, tem uma outra coisa que vai agindo no teu corpo. A aceitação, ela estanca a energia negativa que está emanando de você. Porque a energia negativa que você emana, quando você não aceita qualquer situação que seja, ela é tão poderosa que o acúmulo dessa energia negativa que fica presa no teu organismo, isso pode acontecer por muitos anos, é uma mágoa que você tenha, qualquer coisa nesse nível, você não sabe, você não tem consciência disso, mas aquilo está preso, aquilo é como se fosse um pano de fundo que está te impedindo de dar o próximo passo. E o que acontece quando essa energia negativa fica presa? Eu já falei isso aqui para vocês. Ela é capaz de distorcer a realidade, ela é capaz de distorcer os seus pensamentos, ela é capaz de destruir as suas células e ela impede, tá, que a saúde se manifeste através do seu corpo. E aí você acaba manifestando o quê? A doença, que pode vir através de uma pressão alta, através de um acúmulo de gordura no teu sangue, você não metaboliza todos os alimentos, você acaba adquirindo vícios, que são os vícios que nós falamos, porque existe uma força contra a vida dentro de você, que é essa energia negativa. Essa energia negativa, ela está trabalhando contra você. E ela vai te adoecer. A conta vem. A conta veio para mim. E a conta vem. E aí, gente, esse foi a primeira coisa que eu aprendi, né, com Jesus. A segunda coisa, e isso foi no mesmo dia, viu, que eu aprendi. Quando eu fui pro meu quarto, aconteceu tudo isso que eu tô falando para vocês. Eu tive essa revelação do Senhor. Foi assim, o posicionamento, né? O posicionamento. O que é o posicionamento, né? O posicionamento, gente, é o seguinte, eu vou trazer aqui uma situação da Bíblia, que quem lê a Bíblia, quem já aprendeu, quem não lê, leia, por favor, porque é dali que sai tudo que você precisa saber para você ter uma vida plena e abundante. Tudo saiu dali, tudo sai dali, tudo é revelado. Tudo que nos acontece de bom para nos levar para cima é uma revelação do Espírito Santo de Deus, né? E qual é o posicionamento que eu estou me referindo? É você
olhar para Deus, sai de cena, você desapareceu. Você olha para Deus e fala assim: eis-me aqui, Senhor. Isto é poderoso. Isso chama o poder do posicionamento. Mas, Margarete, o poder do posicionamento para quem? Gente, para Deus. A única pessoa, a única coisa que você pode fazer na tua vida é se posicionar para Ele. Não é para ninguém, porque para Ele vai abrir aquele portal. Moisés, gente, quando Moisés recebeu, lá atrás, quando ele recebeu de Deus, né, que naquela época Jesus ainda não tinha aparecido nesse contexto. E quando Deus conversou com Moisés, toda vez que Deus aparecia para fazer uma revelação para Moisés, gente, é só a gente ler, tá tudo escrito ali. Moisés dizia sempre assim: eis-me aqui, Senhor. O que quer dizer eis-me aqui, Senhor? Eu estou inteiro para você. Eu sou todo ouvidos. Eu estou aqui me colocando à sua disposição. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a instrução que o Senhor vai me dar? Então é isto. A gente tem que encarar o Deus como Moisés encarou, como todo mundo que está lá na Bíblia. Como eu que estou aqui falando para vocês, porque se você não se colocar inteiro diante de Deus, esses portais não vão se abrir. Não dá para entrar nessa jornada de transformação se não for por inteiro. Desapega do conhecimento que você tem. Pensa que existe um caminho. Esse caminho já foi trilhado por muitas pessoas. No mundo, graças a Deus, existem milhões de pessoas que podem falar sobre isso. E é sobre isso mesmo, que o poder que tem, a energia que vem do cosmos, ela vem do universo até você, ela é capaz de mudar a tua situação, como mudou com a minha vida. A minha vida foi mudada por conta disso. Claro que eu fui tratada, claro que eu tomei uma medicação de primeiro mundo, que a minha família me ajudou, que foi outra manifestação de Deus aí presente, porque o que parecia impossível na minha vida começou a ficar possível. Naquela época meu ex-marido, o primeiro, que é o pai das minhas filhas, eu não conversava com ele há anos, né? Então essa energia negativa que permeava as minhas filhas, quando se falava no nome dele, eu ficava assim, quando ele falava no meu nome para ele ficava assim também. Essa energia negativa permeou a minha vida, a vida dele, permeou a vida das minhas duas filhas. E isso foi contaminando, foram minando os sonhos de cada um de nós. E o que aconteceu? Deus abriu esse portal. Ele foi o primeiro a se manifestar quando eu fiquei doente. O coração dele se abriu. Quando ele soube que eu estava naquela condição, ele fez um movimento para minha família comprar a medicação que eu precisava para poder sair daquela situação. Isso é um milagre de Deus, é outro milagre, porque um portal que estava fechado de comunicação entre nós, ele foi aberto, e foi aberto, eu tenho certeza absoluta. É o poder de Deus, é o amor de Deus que abre, ele limpa aquela energia negativa e realmente te conduz num caminho que você realmente pode vir a ter paz, tranquilidade, harmonia, abundância, né? A realizar tudo aquilo que você gostaria na sua vida, né? Então aconteceu isso comigo, né? Então esse posicionamento que eu tive nesse mesmo dia que eu disse, eis-me aqui, Senhor, esse posicionamento, ele liberou o meu portal, né? Para esse mundo maravilhoso que Jesus tem para oferecer, né? E o que é esse portal? É consciência, né? Deus é consciência.
E quando essa consciência aparece, gente, quando essa consciência aparece, o que que acontece? Ela desaparece, o medo desaparece, porque Deus é consciência, consciência é luz. Então, quando você está nesse estado de consciência, nada mais importa para você. O desânimo, a tristeza, a incerteza, ela não tem lugar mais dentro de você. E quando você percebe isso, você vai percebendo aos poucos. Você vai se libertando, você vai eliminando esse padrão que eu já expliquei para vocês em outros cafés, que é o padrão PEC, que é um padrão de energia de consumo, que é o padrão que nós estamos vivendo nesse mundo. Esse padrão, a gente tem escassez de tudo, sempre falta alguma coisa, a gente tem preocupação e a gente não sabe por que a gente está nesse padrão. E eu acredito, eu tenho certeza que Jesus me salvou para eu poder tentar passar esse conteúdo para vocês de uma forma diferente, pelo menos, né? Um pouco mais diferente, através das experiências que eu vivi. O outro ponto, gente, que eu quero trazer para vocês é a responsabilidade. Não é nem autorresponsabilidade, é responsabilidade mesmo, né? E aí eu vou colocar uma palavrinha antes dessa palavra, responsabilidade, que vai fazer toda a diferença. Porque se eu perguntar para cada um de vocês, vocês são responsáveis? Quem quiser, escreva aí para mim. Cada um que está aí do outro lado da telinha vai dizer para mim, mas eu sou responsável mesmo. A Bia vai dizer, a Vanessa vai dizer, o Sérgio vai dizer, o Sotério vai dizer, todo mundo vai dizer, todo mundo vai falar que é responsável. Então eu vou dizer para vocês que nós não sabemos que nós somos responsáveis, porque nós não agimos com responsabilidade. Essa responsabilidade que nós temos é uma responsabilidade que ela não vai abrir portas. Essa responsabilidade, ela vai trazer um peso, né? Quando você diz, boa tarde, Thaís, tudo bem, filha? Prazer em tê-la aqui na nossa live. Quando eu falo em responsabilidade, todo mundo diz, eu sou responsável, eu acordo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho. Não é esse tipo de responsabilidade que a gente precisa saber para a gente poder se desenvolver. A responsabilidade que eu quero trazer para vocês aqui, não existe um outro momento, tem que ser esse. Porque foi nesse dia, nesse bendito dia, que eu tive do Espírito Santo essas 4 palavras mágicas que mudaram a minha vida, que eu percebi isto e que eu demorei 3 anos para poder estar aqui para traduzir isso para vocês aprenderem. O significado real disso é o seguinte, gente. Vamos voltar à minha história. Eu estava lá, né? Tinha acabado de receber a notícia de que eu poderia estar com uma doença terminal. E aí eu fui para casa, né? Me fechei no quarto. Fui conversar com Deus e pedi pelo amor dele mesmo o que eu ia fazer. E é muito maravilhoso isso. Quando vocês estiverem com algum problema, vão para o quarto. Não abra a boca para falar com ninguém. É para o quarto que vocês têm que ir e conversar com ele. É ele, não tem que ter ninguém no meio. As pessoas que estão no meio, elas funcionam através desse padrão de energia de consumo. Qualquer opinião, qualquer coisa que vir a respeito, qualquer coisa que você colocar entre você e Deus, você está pondo uma energia negativa, você não vai deixar Deus agir. Então, gente, a responsabilidade que eu vou trazer para vocês é o seguinte, que foi a que eu senti. Agora que eu sei que eu tô com um problema, que eu tô com uma doença terminal, que eu vou ter que me tratar, o que o senhor vai me ensinar? De novo, o que ele me disse? Tome todos os cuidados possíveis, vigiai e orai. Então eu volto para pro versículo que nós abrimos o nosso café de hoje. Vigie e orem, para que não sejam tentados. Então, neste caso, qual é a tentação? É de você pedir conselho para alguém. Eu tô perdida, eu tô roubada, eu tô doente, agora o que eu vou fazer da minha vida? Acabou, você cortou a conexão com Deus. Então, não tem isso, não tem que pedir ajuda para ninguém. A única pessoa que vai poder te ajudar quando você estiver encrencado na vida, quando você tiver estragado, que você tiver com problemas emocionais, problemas de saúde, problema de dinheiro, problema
é com Deus, não tem para ninguém, não existe metodologia que faça você mudar de lugar, não tem intermediários. Se você precisar conversar com alguém, por favor, conversa com ele, né? E aí, por quê? Porque qualquer interferência que alguém, qualquer conselho que alguém for te passar, ele vai estar te passando com o óculos que ele tem, com a mente dele, com as crenças que ele tem, com tudo aquilo que ele acredita. E aquilo não é a verdade, é muito mais profundo. Deus é uma profundidade, consciência é uma profundidade absurda. Não tem, não dá pra gente, a gente tem que mergulhar mesmo para aprender. Então, gente, eu pude perceber claramente, por isso que eu vou falar da responsabilidade, que quando eu passei por essa fase, eu pude perceber claramente o quanto eu tinha sido negligente comigo. Nossa, Margarete, mas negligente como? Negligente porque eu cansei de ouvir, as pessoas me falaram que eu tinha maus hábitos, eu cansei de ouvir todo mundo falar pra mim quando eu tirava um dia de folga na praia e que eu ia tomar cerveja com as minhas amigas. Pô, não dá pra tomar 2, 3 cervejas, tem que tomar 10. Eu cansei de ouvir a minha irmã falar pra mim. Poxa, não dá pra você parar com esse cigarro? Você não viu que nosso pai morreu de câncer e você continua fumando? Eu tive um exemplo dentro da minha casa e eu fumei. Eu estava me matando aos poucos. Minha filha mais nova, cansava. Minha filha mais velha olhava às vezes pra mim. E a gente passa isso pros filhos. Os filhos aprendem tudo aquilo que a gente faz, não é nem aquilo que a gente diz, e aquilo vai entrando dentro da cabeça de cada uma das pessoas na face da terra. E por mais que as pessoas digam, eu não vou me comportar como a minha mãe, como o meu pai, passa 10 anos, a pessoa tá fumando, a pessoa tá bebendo, a pessoa tá falando igual, tá fazendo a mesma coisa, porque você aprende pelaquilo que você internaliza. Deu para entender? É isso aí. Então, a responsabilidade que você tem que ter é que agora, cara, o caminho, agora a responsabilidade é tua. Agora você tem que encarar Deus. Agora o negócio é entre você e Ele. Não pode ter intermediário, porque nesse lugar, quando você está nesse lugar, você está entre a vida e a morte. Pode ser a morte de um casamento, pode ser a morte de um relacionamento, pode ser a morte de uma amizade, pode ser a morte de um trabalho. Você precisa ter responsabilidade de se olhar, de ter humildade para ver o que é que qual é a parte de responsabilidade que eu tô tendo aqui para eu estar neste lugar, porque você fez coisas, sim, para se encontrar no lugar que você está. E o quarto, gente, que eu queria trazer para vocês antes de ir pro quarto, eu quero contar uma outra coisa. O que eu acho mais maravilhoso é o seguinte, o que eu achei legal aqui. Quando você dá responsabilidade, uma outra coisa que acontece quando você assume a responsabilidade é que você é parte do resultado que você está tendo. Não tem outra pessoa. Você é parte atuante do resultado que você tem na sua vida. Não é culpa de ninguém. Quando você enxerga a sua parcela de responsabilidade, você tira um peso das suas costas. Mas o peso é absurdo. Por quê? Porque o natural acaba acontecendo. Porque esse peso que você tem, que você não sabe, que é tudo inconsciente, esse peso é pela falta da responsabilidade que você não assumiu. Porque o dia que você assumir a sua responsabilidade, que você tá com esse problema XPTOZ, porque você é parte integrante desse resultado, você vai mudar. Enquanto você não assumir a parte de responsabilidade que você tem, você não vai mudar. Nem Jesus Cristo descendo na terra vai fazer com que você mude, né? E no meu caso, gente, o que aconteceu, né? Eu percebi que eu tinha que ter a responsabilidade de estar, eis-me aqui, Senhor. Eu tô inteira para o tratamento. Eu seja o que o Senhor quiser fazer comigo. Eu vou receber tudo que o Senhor me proporcionar. Se eu tiver que ficar horas aqui esperando para
no corredor para ir para um quarto, era no meio da pandemia, você fica e você não reclama, você passa a vibrar numa energia completamente diferente. E é isto que muda a sua vida, não é outra coisa. Quer dizer, não é só o fato de assumir, exatamente, Bia, nós criamos a vida que temos, nós somos parte integrante da vida que nós temos e dos resultados que nós temos. E não adianta a gente dizer, eu não saio daqui porque eu não posso, por causa disso. Você pode, existem maneiras e as ferramentas estão aqui. E o quarto ponto, gente, meu Deus do céu, já são 15h41, é o poder da decisão, né? E eu falo poder, né? Eu falei da responsabilidade, mas a palavrinha que eu queria que vocês colocassem antes é o poder da responsabilidade, tá? E se eu falar também decisão, vocês não vão dar tanta importância. Mas eu sou uma pessoa decidida, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, gente, é o poder. Vocês precisam perceber o poder que emerge quando você decide. E o que eu quero dizer para vocês é que esta é uma ótima notícia. Porque não adianta você aceitar, não adianta você ter posicionamento, não adianta você assumir a responsabilidade se você não tomar uma decisão. Porque quando você chega neste momento, gente, vocês têm que prestar atenção que você já chegou na metade do caminho. 50% dos problemas que vocês têm já está resolvido quando você chega na hora do poder da decisão. Porque o poder da decisão, você está um pouco mais perto de acertar o caminho que você vai trilhar para você conseguir chegar nos seus objetivos, e você tá um pouco mais distante, né? E isso que é bacana. E você tá longe de perder essa batalha, mas tá mais perto de ganhar, né? Então é muito importante a gente tomar uma decisão para a gente não ficar parado, porque o poder da decisão, ele te mobiliza, você entra em movimento, e você entra no movimento correto que você deverá fazer para você sair dessa situação, entendeu? Então, se você tem que se utilizar do poder da decisão, você tem sim, porque talvez esta seja a maior decisão que você tenha que tomar na sua vida. É o poder de decidir. De que lado você vai estar? De que lado? É aqui que a balança está assim pendente. De que lado você tá, Bia? Quando a gente toma a decisão, fica mais claro. Claro, você começa a entrar luz. Aquele lugar que estava escuro, que você não conseguia entender, você começa a abrir um portal que vai iluminar a tua mente. Porque tudo tá aqui, gente. E é este lugar que a gente tem que mudar. É a nossa percepção sobre a vida, a nossa percepção de quem verdadeiramente somos, como é que nós metabolizamos essas emoções ou não. Nós temos lutos guardados dentro da gente que a gente nem imagina. É um parente que você enterrou, é um casamento que se dissolveu, é uma coisa que aconteceu e que todo mundo fala pra você, mas tudo bem, também não vai chorar a vida toda, amanhã você tem que estar de pé e fazer as coisas. Você tem que ficar de pé, sim. Só que isso que ficou dentro de você tá preso dentro de você e você não sabe que tá preso. Então você finge que isso não tá preso porque é melhor para você, porque é difícil a gente conviver com a dor, mas as fraturas da gente tem que ficar expostas. Nós temos que olhar para as nossas dores, nós temos que olhar para tudo isso, porque a única forma de você lavar a sua alma, como está na Bíblia, é você deixar as suas fraturas emocionais expostas. Pare de dizer que você está curado, pare de dizer que você aprendeu, pare de dizer que está tudo certo, porque não está. Porque se tivesse tudo certo, você não estaria levando a vida que você está. Entendeu? Então, gente, neste lugar da decisão, tomar a decisão de decidir, mas de decidir alguma coisa importante, de decidir que você vai mudar a sua vida mesmo, você precisa decidir o que você vai decidir. Porque aqui, neste lugar,
Ou você vence ou você perde. Ou você perde a batalha para a vida. E que vida é essa, Margarete? É a vida que emerge dentro de você. É a vida que habita dentro do teu corpo, da matéria. É para isso que nós estamos aqui na Terra, para viver uma vida plena e abundante. O que é uma vida plena e abundante? Poxa, você olhar a beleza que tem numa flor, mas é olhar mesmo, não é olhar, é sentir a beleza emergindo. É você perceber duas crianças brincando e não falar, olha só que bonitinho. É você perceber aquela beleza que brota naquela criança quando ela está fazendo aquilo. É você perceber a beleza da natureza. É você perceber a beleza que existe num ser humano igual a você. Porque quando você percebe a beleza que brota de dentro de um ser humano igual a você, não tem preço isso. Você já está vivendo em plenitude e abundância. Neste lugar é o reino dos céus. Neste lugar você não julga. Neste lugar você transformou a sua mente. E neste lugar você está em ascensão. Então, gente, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Reflitam nisso. Eu vou montar um grupo de WhatsApp, porque eu tomei a liberdade de pedir outro dia para vocês. Quem quiser, escreve eu quero, para receber os conteúdos. Mas se vocês não decidiram, dessa vez eu vou decidir por vocês. Eu vou montar um grupo de WhatsApp, eu vou colocar o nome de vocês. Cada café que eu for fazer, depois eu vou fazer bonitinho um PDF, eu vou mandar para vocês os pontos principais para vocês terem de apoio, para vocês se utilizarem na vida de vocês. Eu posso mandar vídeos, tem muita coisa legal que a gente pode aprender, mas isso é um caminho. Eu estou passando um pouquinho de conhecimento para vocês irem se acostumando com isso. Uma outra coisa, gente, que eu queria dizer para vocês é o seguinte: nós temos um propósito muito grande aqui, né? Nós trabalhamos na prevenção de doenças. Eu já falei isso para vocês. Um congresso de câncer que eu participei ano passado. O câncer, infelizmente, ele vai ser o campeão de doenças que mais mata no mundo. E está muito próximo de ganhar das doenças cardiovasculares, infelizmente. Por quê? Por conta disso tudo que eu estava falando para vocês. Então, nós resolvemos nos unir com uma empresa, porque nós precisamos trabalhar nas 3 partes do indivíduo, né? Nós precisamos trabalhar na conscientização de que todo problema começa dentro da mente. Nós precisamos trabalhar no corpo de vocês, para que vocês comecem a perceber o que você está colocando dentro do teu corpo, que tipo de saúde você está colocando, como é que as tuas células estão funcionando. Então, para isso, nós estamos com uma empresa maravilhosa que tem um programa todo de educação alimentar com vitaminas e com tudo. O link tá na minha bio, tá nas costas, tá na frente, tá em todo lugar no meu Instagram. Essa empresa é impressionante. É a empresa, eu acho que é uma das empresas mais bem autossustentáveis do planeta. Eu tenho tido reuniões e conhecimentos incríveis sobre matéria-prima que são feitos, os produtos, a qualidade, tudo que eles estão realmente colocando nesses produtos para que as pessoas tenham saúde e consumam saúde, né? Nós temos os nossos programas de mentoria, de programas de coaching, temos esse material todo que vocês estão tendo a oportunidade de aprender, né, no nosso café. Esse material é gratuito e eu acredito realmente que muita gente possa se beneficiar disso. E o que eu queria dizer para vocês é isso, que eu preciso de vocês. Vocês são a minha força, vocês são a minha voz. Eu quero que vocês deem voz à minha voz. Eu preciso que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas, porque vocês não estão entendendo. É muita doença que está tomando conta das pessoas e não é fácil. Você tem que trilhar um caminho para poder sair desse lugar. E eu queria que vocês compartilhassem isso. Na quarta-feira, nós estaremos aqui presentes com mais um Café da Tarde com Jesus.
Eu agradeço a presença de todos vocês. Por favor, compartilhem esse conteúdo por um maior número de pessoas que vocês possam encontrar na vida de vocês. Porque compartilhar informação salva a vida de quem está precisando, né? E para vocês que ficam, eu mando um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Gratidão por tudo. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Um beijo da Coach nos seus corações.